Olá, seja muito bem-vindo ao portal T7 News. Com muita alegria que iniciamos mais essa entrevista neste quadro Os Caminhos da Política e Eleições 2024. Estamos muito satisfeitos em contribuir para o debate, trazendo para cá novidades, informações e principalmente nesse momento os pré-candidatos. Conosco aqui no estúdio hoje o Rodrigo Medeiros, ele que é um jovem com bastante experiência em gestão pública, especializado em gestão pública, é presidente do Diretório Municipal do Podemos de São Luís do Paraitinga e pré-candidato a prefeito na sua cidade de São Luís do Paraitinga. Rodrigo, obrigado pela sua presença aqui no estúdio. Dr. Marcos, é uma satisfação imensa estar aqui com vocês através do T7 News, um meio de comunicação muito importante para a região do Vale do Paraíba, uma região muito importante, uma das regiões mais importantes do estado de São Paulo, e é uma honra imensa falar com tanto carinho e zelo da nossa São Luís do Paraitinga, né? E estar pré-candidato a prefeito dessa cidade que eu tanto amo e tanto tenho carinho, é uma honra imensa estar aqui trazendo a informação dos caminhos da política na nossa querida São Luís do Paraitinga, Dr. Marcos. Obrigado, Rodrigo, mais uma vez. E você teve uma passagem pela prefeitura de Mogi das Cruzes, né? Exatamente, Dr. Marcos. Tive uma passagem por lá pelo seguinte: quando concorremos à eleição em 2020 em São Luís do Paraitinga, onde me postulei prefeito naquela eleição, existia um comentário, existia um sentimento da classe política, e isso acabou permeando a população, de que eu não tinha experiência com gestão pública, experiência em uma prefeitura. Pois bem, meu amigo prefeito, Caio Cunha, em Mogi das Cruzes, venceu as eleições e me fez o convite para trabalhar. Como você bem sabe, Dr. Marcos, a gente saiu daquela eleição em 2020 com 21% dos votos, ou seja, mais de 1.600 pessoas acreditaram no nosso projeto, no nosso potencial de construir uma política renovada e uma administração para todos em São Luís do Paraitinga. Aí naquela ocasião, terminamos em terceiro lugar, foi uma derrota eleitoral, mas de certa forma uma vitória política. O prefeito de Mogi das Cruzes, que tinha ido para o segundo turno, me convidou para ajudá-lo e posteriormente me convidou para integrar a sua equipe na prefeitura de Mogi. Eu ainda pensei por 6 meses para assumir esse compromisso, porque o carinho que a gente tem por São Luís do Paraitinga é gigantesco. Então, o sentimento de deixar São Luís para buscar experiência era um sentimento, naquele momento, de medo, uma coisa nova, mas a gente colocou o medo no bolso e, como diz o ditado, enfrentou o desafio. Porque o desafio de ganhar essa experiência na prefeitura de Mogi, com certeza, me preparou para eu me tornar o Rodrigo Medeiros de agora. O Rodrigo mais preparado, mais maduro e com certeza com mais convicção daquilo que almeja, né, dos objetivos futuros aí que a gente tem pela frente. Rodrigo, você tem se destacado como um player importante em São Luís do Paraitinga, considerando o resultado da última eleição municipal. A atual prefeita venceu com 34%, o ex-prefeito candidato à reeleição perdeu com 33%, o Alex Torres, e você pontuou muito bem com 21%. Isso. Né? E, além dessa experiência com gestão pública, você é um cara que conhece muito a história de São Luís do Paraitinga. E antes de nós entrarmos aqui nesse programa, na entrevista, você estava comentando sobre os precedentes históricos, sobre como que é essa movimentação política histórica de São Luís. Queria que você contasse para nós aqui, para os nossos telespectadores, entenderem como que é essa dinâmica da política municipal. Pois é, Dr. Marcos, a dinâmica da política municipal em São Luís do Paraitinga ela é muito interessante, né? Se a gente for olhar para a história da política em São Luís, a gente vê que são sempre duas figuras, uma brigando com a outra, ou seja, polarizando a eleição municipal. Portanto, assim, se a gente voltar um pouquinho lá em 1989, a gente vê Cardoso brigando com Presoto. Né? E sempre essa briga, essa disputa, né, pela prefeitura de São Luís, de duas figuras que a população enxerga como viáveis para vencer o processo eleitoral, polarizado. Só que existe um precedente de renovação que a cada 20 anos essa disputa ela satura a população. Então a população ela fica meio, puxa vida, eu não quero mais nenhuma dessas duas figuras, vamos dar uma chance para a renovação? E esses 20 anos já estão vencendo agora. Por isso que eu acredito que existe um precedente muito grande para que haja uma renovação da política municipal em São Luís do Paraitinga. E a gente concorrer à eleição em 2020 foi totalmente estratégico,
que ali a gente apresentou o nosso nome, nós nos apresentamos para a população luizense, e agora, já mais conhecido, mais experiência, mais maduro, com certeza a população ela vai olhar com muito carinho para fazer a renovação dentro dessa dinâmica da política municipal de a cada 20 anos renovar os seus quadros políticos. Então a gente olha com muita esperança para o processo eleitoral desse ano de 2024. Eu costumo dizer que esse ano é um ano de decisão. E é um ano que a população de São Luís do Paraitinga vai buscar, no passado, a solução dos problemas que a gente vive agora, ou vai querer continuar na mesmice que nós estamos vivendo, ou vai dar uma chance para a renovação, para pavimentar o futuro que São Luís tanto merece e que a população tanto carece. Então, dentro dessa leitura histórica que você faz, sempre há dois polos disputando, e há um momento que esse intervalo de 20 anos, chegou agora o momento de um terceiro, que representa a renovação, ter esse espaço perante o eleitorado. Sim, né? Perfeitamente. Mas ali, nessa eleição em São Luís do Paraitinga, nós temos ali o ex-prefeito, Alex Torres, nós temos o candidato da prefeito, o pré-candidato da prefeito, doutor Osório, e você. Né? E nós temos também um quarto candidato, que pontuou muito baixo, mas nós temos uma coisa diferente ali, uma coisa séria, que um dos pré-candidatos, o Dr. Osório, sofreu uma ameaça, ele e seus familiares. O que aconteceu ali nesse episódio, São Luís? Olha, uma coisa que aparentemente não é costume na política local. Não é costume. Na verdade, a política de São Luís do Paraitinga, né, claro que já foi muito acirrada, mas nunca com ameaças. Hoje o que a gente enxerga em São Luís do Paraitinga é que parece que o processo eleitoral ele vai para a lama. É o que a gente não quer que aconteça. A gente não quer que isso aconteça. A gente não sabe de onde vem. Vou te dizer em primeira mão que eu também fui ameaçado. Eu não tinha aberto isso em nenhum meio de comunicação, até para não alarmar a minha família. Mas eu recebi um WhatsApp de uma fonte anônima dizendo assim: nós sabemos o horário que a sua irmã vai para a faculdade. Você vai continuar candidato? Você está brincando? Não estou, não. Eu fiz um boletim de ocorrência na época. Foi no final de dezembro. E a gente praticamente fica um pouco assustado. Mas, ao mesmo tempo, a gente quer imaginar que é só uma ameaça para trazer desequilíbrio mesmo para a gente. Porque você concorrer a uma eleição, doutor, depende de muito equilíbrio emocional. E talvez, né, pessoas com objetivos escusos, elas fazem isso para desestabilizar o seu lado emocional. Para você, de fato, pegar e falar: puxa vida, vou jogar toalha, não quero saber. Então a gente acredita que seja mais para desestabilizar. Quem vai chegar finalmente, por isso que eu acredito. A política em São Luís ela precisa ir para o caminho civilizado. A gente precisa prezar pela democracia. O povo luizense gosta de ouvir os debates, gosta de ouvir as propostas dos candidatos, gosta de participar da eleição. E atitudes como essa só mostram mesmo a incapacidade, né, de quem está fazendo isso de mostrar as suas qualidades. Né? Se é que tem alguma qualidade, se é que uma pessoa que se presta a esse papel, viu, doutor Marco? Sequer tem alguma qualidade. Mas eu acho que o processo eleitoral é para isso, para você mostrar as suas qualidades, é para você colocar os seus objetivos, é para você principalmente mostrar para a população que você pode sim ser uma boa opção de voto. O processo eleitoral ele é basicamente para isso. Ele não é para você ameaçar o seu oponente, para você desestabilizar o seu oponente emocionalmente. Isso é crime, na verdade. Então, a gente não sabe de onde vem, a gente não sabe como isso vai, ao longo do tempo, se desenrolar, porque a gente nem está no processo eleitoral, a gente está no processo pré-eleitoral ainda. Então, é muito difícil você lidar com esse tipo de situação. Estou abrindo aqui para você porque você tocou nesse assunto. Em relação ao Osório, eu achei pertinente também colocar que hoje a gente também recebeu, infelizmente, o mesmo tipo de abordagem. E esse método que foi usado contra você, foi o mesmo usado contra o Dr. Osório? Eu não tenho certeza. O Dr. Osório é meu amigo, né, eu posso dizer isso. Apesar de estar em um lado oposto hoje, e apesar também de lá no passado, né, há alguns anos atrás, há um ano atrás praticamente, ter manifestado que iria me apoiar, que iria se comprometido a subir no meu palanque, caso eu me consagrasse candidato a prefeito em São Luís,
e agora tomou um caminho diferente. E muitos até estão falando assim, Rodrigo, mas você está levando para o lado pessoal a questão do Dr. Osório ter assumido o papel de pré-candidato da Ana Lúcia. E tô mesmo. Tô porque se fosse eu não faria isso com ele. Por isso que eu falo que política, o meu avô sempre fala que a palavra da gente, a gente tem que honrar igual o fio do bigode, né? Honrar a palavra. Honrar a palavra é muito importante. Então, nesse sentido, a nossa amizade consideravelmente não é mais aquela amizade que eu tinha por ele, da gente compartilhar coisas. Ele ia muito na prefeitura de Mogi das Cruzes, conduzia um projeto de educação e conversava muito comigo. A gente conversava praticamente quase todo mês, se não fosse todo mês, toda semana, sobre o processo eleitoral de 2024 e o quanto ele estava animado em me apoiar. Então eu fui pego de surpresa, nesse sentido dele, Rodrigo, eu vou ser o candidato da prefeita, da Ana Lúcia, e isso e aquilo. A gente foi pego de surpresa. E com certeza isso, de certa forma, até desanima, mas depois eu fiquei animado de novo, porque quem tem foco nos seus objetivos, sabe o que quer, sabe onde quer chegar, e graças a Deus eu tenho muito foco, né? Eu fui para Mogi das Cruzes, e Mogi das Cruzes foi apenas um meio para um fim. Eu quero ser prefeito de São Luís do Paraitinga. O meu sonho é o meu objetivo, e eu quero proporcionar melhores serviços públicos para toda a população. Rodrigo, e hoje a situação de São Luís do Paraitinga, qual é a demanda da cidade? E aí eu já vou fazer outra pergunta também. Como que você faz aí sua opinião sobre a atual gestão da Ana e a gestão do prefeito anterior do Alex, já que as coisas na gestão pública, elas demoram tempo. Existe um passado que gera uma consequência para o presente que te leva para o futuro. Perfeito. Qual é essa leitura aí, pelo menos dos últimos 8 anos, em termos de gestão pública e demanda da cidade? Eu não vou falar só dos últimos 8 anos, que senão eu vou ser muito injusto. Eu vou falar dos últimos 12. Nos últimos 12 anos, existe uma governança de Ana e Alex. Então, a Ana assumiu a prefeitura em 2008, em 2009, governou até 2012. Em 2012 ela perde a reeleição, e vou explicar por quê. O Alex entra como uma pecha de renovação em terceira via. A partir de 2013. Isso, a partir de 2013. Governa de uma forma, uma instabilidade institucional muito grande. E também já vou falar por quê. Até 2016. Em 2016, a Ana vence a eleição para retornar à prefeitura, mas num sentimento muito de querer que o Alex não continue na gestão. E em 2017 ela assume e está lá até agora. Tem a sua reeleição, uma margem muito pequena de vitória sobre o segundo colocado, que foi o Alex, em 2020, e fazendo a gestão dela. Primeiro eu vou falar dela, da Ana, né, da gestão. Na verdade nem é dela, é da gestão da prefeita Ana Lúcia. A gestão da prefeita Ana Lúcia, ela é muito uma gestão de receber o dinheiro no caixa e pagar as coisas. Ter um projeto que o governo estadual vem e oferece, sem pleiteá-lo e administrá-lo. Então é uma gestão de assim, eu vou fazer o básico e se vier alguma coisa a mais, eu não vou pleitear isso, muito que bem, pode vir que a gente também administra. Não é uma gestão disruptiva, não é uma gestão uma gestão dinâmica, inovadora, que busca de fato o que a cidade precisa. Eu falo que hoje, nosso município, São Luís do Paraitinga, a Ana ela se preocupa em deixar o centro urbano muito bonito, porque São Luís é instância turística, precisa ter o seu cartão de visita bem apresentado para a cidade, apesar de ter também alguns detalhes que não estão fazendo muito bem. Dito isso, que é uma gestão que cuida muito bem só da área urbana, a gente vê bairros abandonados. A gente vê uma zona rural abandonada. Hoje as nossas estradas rurais elas estão em condições precárias de uso. A gente anda a zona rural e a gente vê por conta própria e escuta o morador da zona rural. Não está bom. A nossa zona rural precisa de uma intervenção administrativa com competência e com planejamento. E não é só chegar e fazer. É ter planejamento para executar a manutenção das estradas rurais. A única coisa que a população da zona rural pede, e 40% da população está na zona rural, Dr. Marcos, é estrada boa e saúde de qualidade. Saúde de qualidade
um médico atencioso, que atenda com humanidade, que dê o diagnóstico correto para as pessoas. A população da zona rural não pede nada mais que isso. Agora, a população da área urbana, em bairros urbanos que também deixam a desejar, estão abandonados. Eu falo, por exemplo, do Benfica. O bairro do Benfica hoje tem uma rua toda estourada. A prefeitura não dá atenção para essa rua. Já uma idosa, infelizmente, caiu, se machucou. Portanto, é uma gestão que faz uma maquiagem ali no centro histórico, que é onde o turista vai. Construíram agora, recentemente, uma passarela que liga atrás do mercado municipal com um bairro nobre, que é o bairro Verde Perto. É um bairro que deve ter ali cerca de 200 habitantes no máximo. Gastaram R$500 mil para fazer uma passarela para dar acesso a um bairro nobre na parte de trás do mercado municipal. Se pavimentando no argumento de que era uma obra turística, uma obra que usou recursos, se eu não estou enganado, do DAD. E aí, moral da história, você gasta R$500 mil para fazer uma obra que não era tão necessária, a gente sabe, ficou muito bonito, ficou instagramável, como diz o ditado, né, dos jovens hoje, mas não ficou funcional. A população, na sua grande maioria, não está sendo beneficiada. Ficou só bonito. O centro histórico, mais uma vez, recebeu um atrativo bonito. E detalhe, a próxima passarela, que já existe há muitos anos... Que é onde a população usa, efetivamente? Efetivamente, ela fica cerca de 300 metros dessa passarela nova. Então, qual que era a necessidade, de fato, dessa passarela? Era muito mais necessário, Dr. Marcos, uma passarela que fizesse a ligação do bairro Santa Terezinha com a rodovia, para as pessoas não passarem na rodovia do Dr. Oswaldo Cruz. Os moradores do Santa Terezinha, hoje, eles têm que atravessar a rodovia Oswaldo Cruz, porque não tem uma passarela nessa rodovia. Aí eu falo um outro detalhe. Os moradores do bairro Benfica podiam ter uma passarela entre o campo e em frente à pousada Ápice. Seria muito mais efetivo, muito mais gente seria beneficiada com essa benfeitoria. Então, assim, qual que é o critério de escolha ao fazer uma obra em São Luís do Paraitinga hoje? É deixar bonito, é embelezar, é deixar a cidade maquiada, bonitinha. Não precisa ter funcionalidade para a população. Eu penso o contrário. Quando a gente fez gestão pública, eu escutava muito dos meus professores que a gestão pública é para melhorar a vida da população. Não é para deixar a cidade bonitinha. A estética é importante, com certeza. Mas o mais importante é a população ter médico de qualidade que atenda com humanidade. É o povo da zona rural, os 40% de luizenses que estão na zona rural, ter a estrada em dia. A estrada utilizável para andar. E digo mais, São Luís do Paraitinga é zona rural altamente produtiva. São Luís do Paraitinga é uma cidade cinturão verde, fornece verdura, fornece matéria-prima para várias cidades do Vale do Paraíba. Essas pessoas que geram e que giram a economia de São Luís do Paraitinga tinham que ter um mínimo de estrutura e de infraestrutura, e não tem hoje. Então, hoje o descontentamento da população com a gestão da prefeita Ana Lúcia é muito em cima do que ela cuida somente do centro da cidade. Hoje existem duas São Luís. A São Luís do centro e a São Luís invisível, que é a São Luís da zona rural, que é a São Luís dos bairros mais afastados e dos bairros mais populares. Existe essa dualidade dentro do método de governança da prefeita Ana Lúcia e de toda a sua gestão dentro da prefeitura. Por outro lado, o Alex, uma gestão talvez ineficiente administrativamente falando. O Alex governou de 2013 a 2016 com muita dificuldade. Talvez ele foi sim perseguido por alguns algozes políticos dele, porém ele foi ineficiente quando a gente fala em termos de administração. E aí não foi só culpa dele, foi culpa da equipe. Mas eu digo, Dr. Marco, um líder ele tem que identificar as dificuldades dentro da sua gestão. Dentro do que ele está gerindo, ele tem que identificar o que está errado. E se tiver errado e constatar que está errado, está indo por um caminho talvez obscuro, o papel do líder é refazer e recalcular essa rota.
é reconduzir pessoas ao cargo, é trazer gente competente, é demitir gente que não está contribuindo efetivamente para a administração. E isso tudo é gestão. Então, uma coisa que houve da parte do Alex, que talvez as pessoas se decepcionaram, a gente escuta muito é que faltou gestão, faltou mão ali, mão firme para fazer a gestão do aparato público da Prefeitura Municipal. E aí, isso a Ana Lúcia tem. Ela paga as contas em dia, a Prefeitura está no azul, mas não chega de fato às políticas públicas para as pontas, para quem precisa e para quem mais precisa, que é a população. Por outro lado, o Alex, uma gestão não tão organizada, frouxa, mas está ali, presente com a população, escutando, puxa vida, exatamente, está no meio do povo. A Ana Lúcia, por outro lado, se fecha em seu gabinete e fica ali quietinha, isso, e toca do jeito dela, do jeito que ela acredita. Né? E eu falo que política é construção, política não é o jeito que você acredita, é o jeito que o seu grupo acredita, é o jeito que a população precisa que seja feito. Então, política nunca é o que você quer. Você está representando. Eu falo que você ser político hoje não é você representar a tua vontade. É você representar os interesses da maioria, da população, do povo. Né? E hoje, constatando, qual que é o interesse do povo? É ter uma saúde de qualidade que hoje não tem. É ter estrada boa para trafegar. É ter uma educação melhor para os nossos alunos. O que a gente constata hoje é ser ouvido. Não é só, além da população querer boas estradas, além da população querer uma educação de qualidade para os seus filhos, para a nossa juventude, e além da população querer uma saúde humana que trate a população com dignidade, vai muito mais além. A população quer ser ouvida. É o que hoje nós não temos no atual governo. Não tem essa escuta. E mesmo que não tenha como fazer, a população ela quer esse carinho de ser ouvida. Pelo menos que você esteja junto do povo para ouvir a população. Porque aí ali você vai fazer o juízo. Você vai falar, puxa vida, o que essa reunião com os moradores desse bairro me falaram tem sentido e dá para fazer. O papel do gestor é colher a ideia e viabilizar o recurso, a estrutura. E digo mais, tem ideia que nem precisa de recurso, tem ideia que é só vontade política mesmo. Mas hoje existe uma comodidade em São Luís do Paraitinga. Hoje a gestão municipal está acomodada. Puxa vida, a gente está pagando as contas em dia e a prefeitura está no azul, já é mais do que o Alex fez, então a gente está contente com isso. E você acredita que o povo quer mais? O povo quer mais, sem dúvida nenhuma. O povo espera mais. E o povo está mais politizado, Dr. Marcos. A política em São Luís do Paraitinga, ela está mais politizada. A população, ela quer ver a gente trabalhando. Olha, Rodrigo, quando é que você vai começar a visitar as casas? A população pergunta para a gente, porque a população está mais politizada. E ela quer ouvir. Ouvir o que os pré-candidatos têm a dizer da maneira que pretende governar na próxima gestão. E é muito interessante que você falou que a população quer ser ouvida. Existem mecanismos institucionais, orçamento participativo, audiências públicas, e, paralelo a essa institucionalidade, que veio principalmente a partir ali da Constituição Federal, existe a vivência social. Esse fenômeno na internet, principalmente as redes sociais, as comunicações elas deixaram de ser verticalizadas e passaram a ser horizontais. Então as pessoas elas recebem informação e também produzem. Então existe essa troca. Então a vivência de rede social está fazendo com que crie essa nova mentalidade. As pessoas querem ser ouvidas, né? Nesse sentido eu te pergunto, o que o Rodrigo vai proporcionar nessa pré-candidatura para atender a essa demanda da população e futuramente aí, quando chegar o momento de campanha, caso eleito, qual a sua ideia nesse sentido? Doutor, nosso planejamento, e já colocamos em prática, é o de visitar casa por casa, fazer reuniões em bairros, ouvir a população no que diz respeito ao que elas precisam para o seu dia a dia, para o futuro dos seus filhos, para o futuro dos nossos pequenos luizenses. A nossa ideia agora é ouvir, é ser ouvinte, é fazer ser ouvida a população que tanto fala. Né? E a população ela não fala só no dia a dia. Ela fala também através das urnas. E em 2020, foi muito claro o recado da população em São Luís do Paraitinga. Nós já estamos nos saturando com os mesmos de sempre. Nós queremos uma renovação. E a chance de renovação é agora.
Eu converso muito com a população e a população tem esse sentimento de querer a renovação, não só do prefeito, mas da equipe que trabalha dentro da prefeitura. É uma renovação de ideias, de práticas e de pessoas. E essa renovação ela tem que ser para melhor, não tem como ser para pior. Eu digo assim, a régua em São Luís baixou muito depois que o Alex passou pela administração, diz que a Ana se sobressai um pouco de ser boa gestora, né, de pagar as contas em dia. Por outro lado, não tem esse papel efetivo de ouvir. Agora, esse planejamento de pré-campanha é escutar para a gente elaborar e nortear o nosso programa de governo, as nossas propostas que serão pautadas na eleição. E a gente não consegue resolver os problemas da cidade, porque a gente é apenas pré-candidato, né? E pré-candidato ele não tem poder da caneta. Entre aspas, ele não tem tinta na caneta. Tinta na caneta é a estrutura da prefeitura, é o orçamento, é a equipe, é a estrutura poder da prefeitura. De mando, né? Exatamente. E execução, né? Não tem poder de execução. Nesse momento, é escutar a população, colocar no papel um plano de governo, propostas para a população e ir para a eleição. Caso a gente vença as eleições municipais, e digo mais ainda, aí sim a gente tem uma metodologia de ouvir, uma metodologia que a gente pode colocar em prática de ouvir a população. Eu quero muito fazer gabinete aberto, né? É uma das nossas ideias, das nossas bandeiras. Então, pelo menos um dia por semana, o gabinete do prefeito aberto para atender a população, vai ter senha, vai ter tudo e vamos atender todos. É a primeira ideia. A segunda é ir nos bairros. O prefeito ele precisa conhecer o seu município. O prefeito ele precisa conhecer cada rincão do seu município. É muito importante, porque o prefeito conhecendo o seu município, ele com seus próprios olhos vai ver o que precisa de melhoria e vai mobilizar a equipe para levar aquela melhoria para os bairros, para a população que tanto carece, que tanto espera que os seus problemas sejam resolvidos. E tem muita gente que fala assim, mas a população pensa que o prefeito é um grande pai, ou o prefeito é uma grande mãe. E de fato é, né? Prefeito, uma prefeita, um governador, um presidente, é um pai e uma mãe. É a pessoa que vai proporcionar saúde de qualidade, escola de qualidade, infraestrutura nas estradas rurais de qualidade. Não deixa de ser, né? Se a gente for enxergar de uma forma prática, não deixa de ser um grande pai e uma grande mãe. E às vezes a população ela quer que você vá lá. Não basta você abrir o teu gabinete. Não basta a gente vai fazer o gabinete aberto. Mas acho que não é só isso. É estar presente na comunidade, no dia a dia da comunidade. É estar presente com a população. Eu falo que o político, Dr. Marco, ele não pode ser um durante o processo eleitoral e outro dentro da gestão. Ele tem que ser o mesmo sempre. Ele tem que ser o mesmo no dia a dia da vida pessoal. Ele tem que ser o mesmo na gestão. Ele tem que ser o mesmo na eleição. A população sente quando as pessoas estão sendo verdadeiras e quando as pessoas estão vestindo uma máscara. O povo não é bobo. O povo não é bobo, já dizia um jargão popular. Rodrigo, e quem é seu grupo? São Luís já decidiu pré-candidato a prefeito? Ainda não? Quais partidos o circundam nesse seu projeto? Hoje a gente tem um apoio de pessoas importantes para a comunidade. E eu posso citar alguns nomes aqui que já são de conhecimento de toda a população. Nós temos o apoio da ex-primeira-dama, Cristina. Cristina, que é uma figura muito querida por todos os luisenses. É uma figura muito importante dentro do nosso grupo. Nós temos o apoio da Márcia. A Márcia é uma enfermeira também muito importante para a saúde de São Luís. Ela também, descontente com as administrações desses últimos 12 anos, ela também espera e tem esperança que a renovação vai chegar para São Luís do Paraitinga. Nós temos o Luiz Cláudio, Pé de Galo, que é uma figura importantíssima, foi festeiro do Divino em 2020, que foi ano de eleição e ano de pandemia, continuou em 2021 e realizou um ótimo, excelente evento, que é a Festa do Divino de São Luís do Paraitinga, que é uma festa que leva muita fé para a população luisense. E, aliás, o Luiz Cláudio Pé de Galo é a minha opção mais forte como pré-candidato a vice-prefeito. Nós temos hoje o nosso vereador Vinícius Cabran, na Câmara Municipal de São Luís, que é um dos vereadores mais atuantes da legislatura. É uma pessoa que tem fiscalizado com muito empenho a gestão, a prefeitura. É uma pessoa que tem escutado muito a população, que tem defendido os interesses dos servidores municipais, viu, doutor Marco? Eu falo hoje que o servidor municipal é uma das peças mais importantes para que o serviço
para a população seja um serviço efetivamente com qualidade. E servidor satisfeito é servidor que vai atender bem a população. E hoje a gente também quer olhar com carinho, escutar e principalmente valorizar o servidor público como ele deve ser valorizado, com aumento real de salário, e não só com isso, mas com outros benefícios que o servidor espera dos gestores públicos dos municípios hoje. Então São Luís conta aí com uma gama de servidores. Hoje nós temos mais de 500 servidores efetivos em São Luís do Paraitinga, que são pessoas maravilhosas, que servem muito bem o município e que merecem esse reconhecimento. Então, a gente tem um grupo político hoje muito unido no sentimento de renovar. Tem o meu amigo, o Zé Antônio do Colobano, eu chamo ele. Ele é uma pessoa espetacular, ele foi o primeiro, Dr. Marco, a me dar a ideia de ser candidato a prefeito em 2020. Eu fiquei meio assim, em dúvida, falei, puxa vida, será que eu vou para esse desafio? Ele conversou comigo em 2017 na casa dele, a gente comendo peixe lá frito, e ele, Rodrigo, você deveria ser candidato a prefeito. Se você for vereador, você não tem o meu apoio. A gente precisa de novas figuras políticas na nossa cidade. O povo já está cansado dos mesmos de sempre. E eu, naquele momento, recebi aquela informação um pouco assustado. Puxa vida, prefeito logo de cara, primeira eleição da minha vida. Puxa, acho que o Zé Antônio está um pouco confuso, mas depois eu vi que ele tinha razão. As pessoas estavam saturadas, estavam cansadas das mesmas figuras que estavam colocadas ali. A régua estava baixa e a gente precisava marcar posicionamento naquela eleição de 2020. A gente foi para a eleição e foi muito engraçado, porque o Zé Antônio, né, eu tinha falado para ele que eu queria ser candidato a vereador. No dia da eleição, a gente esperando o resultado, a gente receber que nós tivemos 21%, mas que não ganhamos a eleição, o Zé Antônio chorou na praça. Ele chorou porque ele se arrependeu, porque ele falou que se eu fosse para vereador eu tinha sido eleito. Eu falei, Zé, pelo contrário, é uma vitória política. Isso aqui é uma vitória política. Nunca na história de São Luís do Paraitinga, um candidato de primeira vez tem uma porcentagem tão grande como nós tivemos. E num contexto de duas figuras consagradas da política municipal. Num contexto muito polarizado. A Ana, enquanto política desde 2000, a Ana foi secretária de Educação do ex-prefeito Danilo de 2000 a 2008. Em 2008 ela se torna sucessora dele, ele elege ela fica até 2012 na prefeitura, o Alex entra, o Alex que vinha concorrendo à eleição desde 2004. O Alex concorreu à primeira eleição dele em 2004. Foi a primeira eleição da vida dele também. E ele teve 300 votos, teve 5% dos votos. Então são figuras que estão há pelo menos 20 anos na política. Figuras que já estão há 20 anos na política. Então a gente ia para uma briga de Davi contra Golias. Era praticamente isso. Era basicamente isso. Eu falava isso para o nosso grupo. Nosso grupo de vereadores, de apoiadores. É uma briga de Davi contra Golias. Porque assim, são dois Golias. É a Ana, que está desde 2000 nessa caminhada política. É o Alex, que está desde 2003, ambos com a experiência de ser e de ter executado o papel de prefeito, prefeita, e a gente pela primeira vez aqui. Então a gente marcou o posicionamento e a gente fez história em São Luís do Paraitinga em 2020. E a gente espera que isso se reflita agora no processo eleitoral de 2024 e que a população queira mesmo essa renovação. E eu acredito que sim, é o que a gente tem conversado muito por lá. Muito bom. Rodrigo, obrigado pela sua participação, pela sua presença aqui no Portal T7 News. Nós ficamos muito honrados em entrevistá-lo. Você que é uma pessoa jovem, tem uma clareza muito grande nas ideias, sabe muito bem onde quer chegar, e sorte da população de São Luís do Paraitinga ter uma liderança política como você. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado, Dr. Marcos. Só fazendo algumas considerações, mais uma vez agradecer você, toda a sua equipe aqui do T7 News. Parabéns pelo trabalho de levar essa informação, conhecimento para as pessoas. Eu falo que hoje a mídia está muito pulverizada e é importante, quanto mais informação a população consumir, melhor decisões ela vai tomar. Então, essa iniciativa de vocês aqui é uma iniciativa ímpar e muito importante para toda a nossa região e principalmente para a cidade que eu tanto amo, São Luís do Paraitinga. E mais uma vez, obrigado pela oportunidade de expor e esclarecer aqui as minhas ideias, as nossas expectativas para São Luís do Paraitinga durante esse ano, que é um ano de decisão. E mandar um grande abraço para todos os meus conterrâneos luizenses, falar que eu me sinto muito honrado, né, em me posicionar mais uma vez no processo eleitoral
nessa ocasião como pré-candidato prefeito, e dizer que eu espero as melhores coisas para São Luís do Paraitinga. Nós temos muitas ideias e essas ideias serão compartilhadas e divulgadas ao decorrer dessa pré-campanha e depois do processo eleitoral. E é uma satisfação imensa estar representando tão bem a nossa cidade aqui no jornal do meu amigo Marcos Limão, T7 News. Obrigado mais uma vez, doutor Marcos. Muito obrigado. Nós agradecemos também a sua audiência. Se inscreva no nosso canal no YouTube, T7 News Jornalismo, para você ser notificado das nossas próximas transmissões. Muito obrigado.